Chegamos na lição de número 3 deste quarto trimestre da CPED aqui da classe do Juvenil. Estou até com a minha lição na mão, onde nós estamos trabalhando sobre andando em amor. Texto escrito e comentado pela querida irmã, deixa eu dar uma olhadinha, Thaís de Paula Martins. Lição 3, que vai cair no dia 19 de outubro, trabalha sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Você pode iniciar essa aula por algumas bases bíblicas. A primeira está em Marcos 12:30, lê esse texto. A segunda está em Deuteronômio. Agora vamos pegar o endereço, tá? Capítulo 6, versículos 1 ao 7. Capítulo 6, versículos 10 ao 14. Depois, versículos 14 ao 15, a leitura bíblica em classe. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você, gente boa que está chegando por aqui, olha, se inscreve logo no canal, vai, me ajuda. Me ajude a alcançar 200 mil alunos. Vamos seguindo, avançando em Cristo. Com você, vamos chegar lá. É claro que você pode me acompanhar aqui no YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. É só você colocar Janderson Nascimento EBD e seguir a gente. Espero muito que essa aula possa abençoar você. Eu já gravei ela e agora vou estar renderizando e repostando para que você seja edificado. Ficou muito boa para a tua edificação. Que o Senhor fale com você e que você seja uma bênção na escola dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a temática do amor. Estudando especialmente o tema sobre o amor. Olhando para o amor e entendendo ele biblicamente falando. É claro que nós já entendemos, à luz da palavra, que o amor também revela algo que faz parte do caráter de Deus, da essência de Deus. O amor de Deus por nós vai além do que imaginamos. De tal ponto que Deus, então, nos amou primeiro, por intermédio da sua graça, nos escolhendo na eternidade para sermos os seus servos, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos ama e em Cristo agora ele nos adotou através da cruz do Calvário. Através de Jesus, nós experimentamos então o amor de Deus. É claro que o amor de Deus é expresso, apresentado na Bíblia, especialmente em um versículo-chave que traz a essência desse amor, que se localiza então em João capítulo 3, versículo 16. Você pode ler esse texto com os teus alunos. Mas hoje nós vamos estudar o primeiro mandamento bíblico, amar a Deus acima de todas as coisas. Hoje nós vamos observar o nosso papel em amar o Senhor. Nós vamos observar o nosso papel em adoração ao Senhor. Nós vamos observar a nossa tarefa de exercer esse amor ágape, que adora ao Senhor de todo o coração. E eu espero que o Senhor Jesus te use de forma fundamental, trazendo clareza na palavra, para que você seja um instrumento para a glória de Deus, impactando a vida dos teus alunos, entendendo sobre a essência do amor e servir a Cristo de todo o teu coração. Para a gente iniciar bem a aula de hoje, eu quero te convidar então para a gente ir para o primeiro ponto da lição. Mas antes de trabalhar o primeiro ponto, não se esquece de colocar no comentário aí desse vídeo de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade. Eu quero te conhecer. O primeiro ponto da lição trata então sobre o seguinte argumento: o primeiro mandamento da lei. Quando nós estudamos sobre a lei, nós estamos então voltando o nosso olhar para o Antigo Testamento, nós estamos voltando o nosso olhar especialmente para o texto de Êxodo, capítulo 20, e nós estamos voltando o nosso olhar para os 10 mandamentos. Quando se refere ao primeiro mandamento da lei, se refere também ao primeiro mandamento de Moisés, se refere ao primeiro mandamento dos 10 mandamentos. E o primeiro mandamento traz essa essência de amar a Deus sobre todas as coisas. E ele também foi ensinado pelo próprio Jesus, trazendo clareza para os seus discípulos. E a partir dessa perspectiva, que eu espero que você, então, entenda que esse primeiro mandamento reflete agora o nosso papel em adoração ao Senhor. O nosso papel em ter Deus em primeiro lugar na nossa vida. Tem um texto bíblico que você pode tomar como base, que está então em Marcos capítulo 12, versículo 30. Para dividir a lição e ficar fácil para você, o primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento aqui na nossa EBD: amar a Deus de todo o coração. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento,
Nós entendemos que no Antigo Testamento havia uma perspectiva sobre o centro das emoções. No Antigo Testamento, o centro das emoções, em uma determinada parte do texto bíblico do Antigo Testamento, em um período histórico, entendia-se que o centro das emoções de todo ser humano era então nas entranhas, era então na barriga, vamos colocar assim. Era o entendimento da época. Por quê? As pessoas então sentiam esse sentimento a partir dessa perspectiva de um aspecto físico. Com o passar do tempo, esse entendimento foi transferido então para o coração. O coração passa a ser visto como o centro das emoções, especialmente no Antigo Testamento, nas Escrituras. Hoje em dia, nós sabemos que o centro das emoções está então na nossa mente. Mas nós entendemos a partir da Bíblia, a partir da perspectiva, que o entendimento bíblico traz clareza para nós, que nós devemos amar a Deus de todo o coração, é o entendimento de compreender sobre o significado de amar a Deus em primeiro lugar. Esse é o sentido das Escrituras. É o sentido de entender que nós devemos amar ao Senhor com um verdadeiro sentimento, que vai além das paixões humanas. Nós já estudamos aqui sobre a definição do amor no entendimento bíblico. O amor eros, o amor filéu, que é o amor de irmãos, o amor eros é o amor em um casamento, e o amor ágape, que é o primeiro amor. Nessa perspectiva bíblica, a palavra de Deus nos orienta a amar a Deus acima de todas as coisas, colocar todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento na direção do Senhor, todo o nosso desejo, toda a nossa vontade em convicção para servir a Deus. Você pode ler um texto bíblico que está em Salmo 119, versículo 11. Você pode ler também o versículo 10, porque o versículo 10 também traz uma perspectiva muito legal. Ele levanta uma pergunta dizendo assim: como poderá o jovem manter puro o seu coração? E aí ele responde: observando segundo a tua palavra. E aí no versículo 11 do Salmo 119, ele traz outra perspectiva sensacional. Ele diz: a tua palavra, Senhor, escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Esse é o entendimento de amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus em teu pensamento. Amar a Deus na sede das tuas emoções. É isso que o texto traz em sentido para compreendermos e explicarmos para os nossos alunos. Avançando em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos tratar agora sobre outro aspecto. Amar a Deus de toda a nossa alma. Nesse segundo subtópico, nós estamos então entendendo que é importante amar a Deus em uma perspectiva bíblica agora com a nossa alma. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que Deus nos fez seres compostos por corpo, carne, alma, sede das emoções, e espírito. A partir dessa perspectiva, nós entendemos que o nosso espírito está ligado a Deus, ele provém do Senhor. A nossa alma, em uma perspectiva psicológica, ela é a nossa sede das emoções. E o nosso corpo é a matéria que nós vemos. Então a Bíblia me traz também o entendimento que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com todas as nossas emoções, com todos os nossos desejos. No mesmo sentido que acabamos de explicar para você, no sentido bíblico do entendimento do Antigo Testamento, que compreendia que a sede das emoções estava no coração. Aqui, a Bíblia nos ensina que a nossa alma também deve ser direcionada para o Senhor. A nossa alma precisa ser guiada para Deus, em adoração, em serviço, em louvor, em dedicação, exaltando ao Senhor com os nossos sentimentos também. Salmo 103, versículos 1 e 22 também traz outra perspectiva para nós entendermos que a nossa alma também pode adorar ao Senhor de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a perspectiva, como sede das nossas emoções. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que as nossas emoções precisam estar sendo direcionadas para o Senhor. A nossa alegria tem que ser direcionada para o Senhor.
O nosso amor tem que ser direcionado pelo Senhor. O nosso coração precisa ser guiado pelo Senhor. Em sentido de adoração. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. É isso que o texto bíblico traz para a gente. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, a lição de hoje também trabalha conosco outra perspectiva. Amar a Deus de todo. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, a lição traz para a gente o seguinte entendimento, que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento e força. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, também traz outra perspectiva para nós. A Bíblia também nos ensina a amar a Deus com todo o nosso entendimento. Isso fala do nosso conhecimento, do nosso intelecto também. E a Bíblia também orienta, nesse mesmo versículo, a amar a Deus com toda a nossa força. Isso também está descrevendo um aspecto da nossa juventude. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que o jovem, que o cristão, deve servir a Deus, amando ao Senhor com todo o seu intelecto, com todo o seu entendimento, com todo o seu conhecimento. Mas também deve amar a Deus com toda a sua força, abraçando o Senhor como algo especial para a sua vida. É isso que a Bíblia traz para nós. Amar a Deus com o nosso entendimento, com a nossa força, como prioridade nesse sentido bíblico. Será que nós estamos amando ao Senhor como prioridade da nossa vida? Para pensar sobre isso junto com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Em segundo lugar, como segundo ponto da lição, o segundo ponto trata sobre o seguinte argumento. O pecado, então, da idolatria. Quando nós estudamos o Antigo Testamento e o Novo, nós entendemos que a idolatria ela é rejeitada pelo Senhor. Por quê? A idolatria ela vem para roubar especialmente esse amor que você tem pelo Senhor e colocar esse amor depositando, então, em objetos, em pessoas, em algo. E isso desagrada a Deus. No Antigo Testamento, Deus sente ciúme de nós, como um esposo pela sua esposa. No Novo Testamento, o Espírito Santo também sente ciúme de nós, quando nós nos envolvemos com qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Daí esse entendimento de compreender que a idolatria ela é um pecado que procura roubar de nós esse amor pelo Senhor. Para entender melhor, o primeiro subtópico trata então sobre o conceito de idolatria. O que é idolatria? O conceito de idolatria é trabalhado da seguinte maneira. É a prestação de adoração, ou seja, de amor, de louvor, a qualquer tipo de ídolo feito por mãos humanas. Em um conceito atual, nós entendemos que a idolatria ela passa a ser também estabelecida a partir do momento em que nós retiramos o nosso amor do Senhor e depositamos esse amor em pessoas, em objetos, em algo que tira então a verdadeira adoração do teu coração. Ou seja, a idolatria é tudo aquilo que procura roubar de você o lugar da presença de Deus na tua alma. E isso é um perigo. É visto pela Bíblia como um pecado. E nós precisamos rejeitar o pecado se amamos o Senhor. Em segundo lugar, o segundo subtópico também traz outro conceito importantíssimo para nós. Descreve a idolatria, então, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós percebemos à luz da Bíblia que Deus estabeleceu, então, uma aliança com Israel. Vamos pegar assim. Essa aliança está registrada, então, em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Está escrito no texto que de toda a terra, de todas as nações do mundo que existiam na época, Deus escolheu, então, Israel para ser o seu povo, o povo da aliança. Um detalhe, Deus, ao escolher Israel, ele escolhe Israel sendo o seu povo. Israel, na época, era um povo escravo, sem pátria, sem nome, sem estadia também. E aqui, à luz da Bíblia, Deus escolhe especialmente aquilo que era rejeitado por todos para ser, então, o seu farol, o seu luzeiro, o seu representante na terra em amor e estabelece, então, uma aliança. Essa aliança, então, é lembrada por quase todos os profetas do Antigo Testamento. Os profetas sempre diziam: voltai o seu coração para o Senhor,
Renova, Senhor, os nossos dias como antes, os dias da aliança. Senhor, traz-nos a lembrança. Então, nós vamos ver isso dentro do Antigo Testamento. A idolatria no Antigo Testamento, ela aparece especialmente quando há essa quebra da aliança, quando o povo de Israel, então, passa a adorar a ídolos cananeus. Por exemplo, eles passam a adorar a Baal. Baal tenta roubar o lugar de adoração do Senhor. Você percebe dentro da Bíblia eles adorando a ídolos, como ídolos pagãos, ídolos caídos. E Deus então rejeita qualquer tipo de idolatria, ao ponto de enviar tanto o povo de Israel para o cativeiro assírio em 722, por causa da idolatria que aconteceu em Israel. Israel caiu. E ao enviar também Judá, especialmente Judá, depois da divisão do reino, para o cativeiro babilônico para poder sarar o seu povo da idolatria. E no cativeiro, o povo passou a ser fiel a Deus. Então, dentro da Bíblia, nós percebemos a necessidade de voltar ao nosso coração para Deus, porque idolatria traz consequências, e consequências terríveis. Em terceiro lugar, eu quero destacar para você também nessa lição, como terceiro subtópico, a idolatria no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o Novo Testamento inserido em um mundo que está sendo dominado pelo Império Romano e que foi dominado pelo Império Grego. Então, a idolatria é instaurada em todo o mundo antigo nos dias de Jesus. É claro que nos dias de Paulo, o Paulo ele combate então todo e qualquer tipo de idolatria, todo e qualquer tipo de culto a ídolos e a prostituição. Paulo, ele estabelece igrejas na cidade de Corinto, que era um celeiro idólatra, Éfeso, ele estabelece igreja em Tessalônica, em Atenas, ele anuncia o evangelho e ele demonstra a necessidade do povo voltar o seu coração para Deus. A idolatria, ela procura roubar a adoração que deve ser dada ao Senhor para ídolos e coisas dessa terra. Daí então a necessidade da gente entender que o apóstolo Paulo traz uma perspectiva sensacional, que Cristo é o centro da palavra, que Cristo é o Senhor, e ele também deve ser o Senhor da nossa vida e da nossa adoração. O Paulo, ele descreve que Jesus é esse Deus enviado pelo Senhor, o Deus desconhecido, citado em Atos capítulo 17, versículo 16, ele aponta Cristo como centro da palavra, Cristo como essência do amor, e Cristo como esse exemplo do amor de Deus. Em Efésios, ele prega o evangelho durante 3 anos ao ponto das pessoas abandonarem aos ídolos e servirem ao Senhor. E ele também descreve sobre a necessidade de servir a Deus de todo o coração. Daí então uma reflexão que a palavra de Deus ela liberta o homem também da idolatria, liberta o homem do pecado. Hoje nós encontramos outros meios de idolatria, por exemplo, o vício do celular pode ser uma idolatria, o vício da sexualidade, pornografia, mentiras, videogames também podem ser tratados como idolatria, porque rouba o lugar do Senhor no nosso coração. Em terceiro lugar, como terceiro ponto da lição, nós vamos trabalhar então sobre tipos de idolatria. Quais são os tipos de idolatria que nós encontramos então na palavra de Deus? Em primeiro lugar, para a gente entender um pouco melhor, primeiro subtópico também trata sobre adorar a bens materiais. Isso também pode ser visto pela Escritura como idolatria. Isso está em 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Então, quando você coloca bens materiais em primeiro lugar no sentido da tua vida, você está praticando idolatria. Você está perdendo o controle da tua adoração. Você está colocando a tua adoração em algo que não deve ser adorado. Às vezes nós adoramos bens materiais. Uma casa, um carro, uma moto, uma bicicleta, uma atividade no lugar do Senhor. E servimos a isso. Às vezes adoramos também o próprio emprego. Ele vem em primeiro lugar. Observe, quem tem que vir em primeiro lugar pela Escritura é o Senhor na tua adoração. E esse amor deve ser atribuído a Ele. É claro que você pode trabalhar, ter um emprego, ter objetos, mas esses objetos não podem roubar a essência da tua adoração. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós também precisamos entender que adorar pessoas também é um tipo de idolatria. A Bíblia descreve também outro modelo de idolatria. Que modelo é esse? Quando nós colocamos
pessoas em primeiro lugar, ídolos em primeiro lugar, ao invés da nossa adoração ao Senhor. Existem pessoas que se tornam fanáticas por determinados pregadores, jogadores de futebol, cantores evangélicos ou não evangélicos também, e passam a adorar essas pessoas. Essas pessoas vêm em primeiro lugar ao invés da sua adoração ao Senhor. Às vezes, nós também colocamos parentes em primeiro lugar. Observe, nós devemos amar os nossos parentes, amar e servir a Deus, cuidando deles, mas não podemos colocá-los no lugar do Senhor. Quem tem que estar em primeiro lugar deve ser o Senhor, no centro da tua alma, do teu coração. E isso aqui é fundamental para o nosso entendimento. Existem pessoas que adoram pessoas, e esse é um perigo. Em terceiro lugar, nós também encontramos outro tipo de adoração, a adoração a si mesmo, vista pela Bíblia, nesse terceiro subtópico, como o próprio egoísmo. A pessoa passa a cultuar a si. A pessoa passa a colocar-se em primeiro lugar. A pessoa passa a obter a adoração por si mesma, de forma que lhe atrapalha ter uma comunhão com Deus. Vive para saciar a sua vontade. Vive também para saciar o seu desejo. Satisfazer especialmente a sua aparência. E isso é um perigo. A Bíblia faz questão de dizer que isso era praticado pelos religiosos que foram rejeitados por Jesus. Lucas capítulo 18, versículos 10 ao 14, dá base para isso. Pessoas que adoram a si, se acham autossuficientes e não dependem de Deus. Esse é um perigo que nós não podemos cometer. Para fechar a aula de hoje, o quarto ponto, então, trata sobre o seguinte assunto: permaneçam no amor de Deus. Nós precisamos permanecer amando a Deus como cristãos, como discípulos de Jesus, servos e servas do Senhor. E o primeiro subtópico diz que ele nos amou primeiro. Nesse quarto ponto, nós precisamos amar a Deus em primeiro lugar, porque ele providenciou a salvação, estando nós em pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 dá base para isso. 1 João capítulo 4, versículo 19 também descreve que ele nos amou primeiro. Ou seja, na eternidade, ele já escolheu você. E esse amor foi dado por ele primeiro. E agora nós precisamos devolver esse amor em adoração. Nós estávamos mortos na nossa condição pecadora, afastados de Deus, mas agora em Cristo temos vida para a glória e honra do Senhor. E para fechar a aula, nós precisamos entender, em último lugar, como segundo subtópico, sobre o amor e a obediência. Aquele que ama a Deus, obedece a palavra, permanece na palavra e ama a palavra. João 14, 21 descreve isso. João 15, versículo 10 também descreve isso. Aquele que ama Jesus permanece na palavra, vive pela palavra e ama a Deus acima de todas as coisas. Não há nada que roube a sua adoração do seu coração. E é isso que nós precisamos aprender em sala de aula e eu espero ter contribuído com você hoje para a glória e honra do Senhor. E se eu contribuir com você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também. Tira uma foto dessa turma bonita, desse povo bonito que toma aula com você. Me marca no Instagram também. Posta aí nos stories, eu vou ter o prazer de repostar. Deixa teu comentário aí se eu te ajudei, o likezinho importante. Lembra que eu sempre comento a aula aqui de segunda a sexta-feira ao meio-dia. E toda quarta-feira é o dia especial que nós estamos juntos na classe dos juvenis. E eu conto com você com a sua participação também aqui no canal. Então não deixa de participar com a gente toda quarta para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Jesus te ama e Ele te amou primeiro, oferecendo a sua vida no Calvário. E você pode abraçar esse amor de Deus. De que maneira? Oferecendo a tua vida a Cristo. É simples, você pode fazer isso visitando a igreja próxima da tua casa ou deixando um comentário aqui, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você e pedir a direção de Deus também para a sua vida, para que Ele possa te restaurar em Cristo. E como dica de leitura, pessoal, para você estudar um pouco mais da palavra, especialmente compreendendo nesse trimestre um pouco mais da mensagem do Senhor sobre essa doutrina que estamos estudando,
E para você que trabalha com adolescentes juvenis, eu tenho alguns textos que eu quero indicar para você. O primeiro texto é do John Stott, o Discípulo Radical. Esse material é muito legal, da editora Ultimato, vai te ajudar muito a ter uma perspectiva interessante sobre ser um discípulo, discípula de Jesus. Também do John Stott, Porque Sou Cristão, da editora Ultimato, é outro texto sensacional que eu quero indicar para você, porque que nós amamos a Deus e servimos a Cristo. E também quero indicar para você o Chamado Radical, da Braulia Ribeiro. Esse material também é da editora Ultimato e vale a pena você ter esses textos em mãos para poder crescer um pouco mais na palavra de Deus, avançando em Cristo. É claro que eu te aguardo por aqui na lição de número 4, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: o amor próprio, amar como a ti mesmo. Eu espero que o Senhor Jesus te abençoe e eu te aguardo por aqui na próxima aula, para a glória de Deus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.